Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, O Porquê da Coisa. E hoje a gente está com uma amiga aqui, Catarina, a primeira mulher aqui do nosso podcast. Catarina, seja bem-vinda e fala um pouco sobre você. Muito obrigada. Primeiro já era hora, né, de chamar uma mulher empreendedora, porque, com certeza, pelo amor de Deus. E falando um pouco sobre mim, eu acho que eu não vou começar pela minha profissão, pela minha formação, na verdade, mas eu vou começar falando sobre quem eu sou, certo? E eu me considero uma pessoa muito curiosa. Curiosa pelo que pode acontecer, curiosa pelo que eu posso fazer, e isso fala muito sobre o que eu escolhi fazer pela minha vida, que é o empreendedorismo, né? Que no empreendedorismo a gente precisa muito criar coisas novas, a gente precisa muito inovar, precisa trazer, entender, né, o que o público quer e a partir disso criar. E sua formação é? Eu sou administradora de formação, administradora de empresas e tenho especialização na área de pessoas, gestão de pessoas. E você também tem empresa? E eu tenho empresa, eu trabalho na Panificadora Vitória junto com a minha família. É uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos. E agora eu estou com o Café Vitória, que é aqui onde a gente está. E mais uma vez a gente aproveita para agradecer o pessoal do Sicredi, fornecer esse espaço a gente. Mas me diz uma coisa, no seu período de formação, desde criança, você sempre teve essa ideia de ir para a área da administração? Ou você pretendia entrar na outra área, qualquer não? Não, na verdade, quando eu estava crescendo, eu pensava que eu queria ser engenheira. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de número, uma pessoa muito exata. Então, eu pensava que eu queria ser engenheira. Meu pai é engenheiro, eu não sei se vocês sabem, enfim, porque ele é um grande empresário aqui e tudo mais, mas na realidade ele é engenheiro de formação. E eu pensava que eu queria ser engenheiro também por ter esse perfil muito exato. Só que aí, no último ano do ensino médio, eu fiz, não é isso que eu quero. Não é engenharia, não quero construir prédio, não faz sentido. Então eu estava em dúvida entre administração e psicologia também. Mas psicologia, na época, era uma coisa que não era... Tipo assim, não era bem desenvolvido, não tinha muito nome no mercado e tudo mais, então eu optei por administração. E ainda bem que eu optei por administração, porque faz muito sentido. Tem mais a ver, né? Catarina, aproveitando essa deixa, como eu proposto esse podcast, que é o Porquê da Coisa, a gente traz empresários, pessoas do ramo da administração, como é o seu caso, para dar dica a pessoas que querem empreender, pessoas que estão começando. E aproveitando que você, enquanto mulher, fala aí para mulheres... Dicas de empreendedorismo. Qual a sua primeira dica para quem quer empreender? Minha primeira dica para quem quer empreender é não tem tempo certo. Tipo assim, se você ficar esperando o momento certo, tá tudo certinho, tudo redondinho. Tudo redondinho para fazer acontecer, você não vai tirar as coisas nunca do papel. Fazendo e testando e melhorando e lançando no mercado e vendo a aceitabilidade e melhorando e sempre assim, nesse ritmo, mas não espero estar tudo perfeito para começar, porque senão nunca você vai vai tá, começar, né? Nunca, exatamente. Até porque se tiver perfeito é porque está errado. Começou tarde. Você está na zona de conforto e a zona de conforto normalmente ela faz com que a gente não progrida, não prospere, porque exatamente isso, você está naquela bolha, né? E quando você sai da bolha você vê que realmente tudo aquilo que você pensou e planejou é diferente no dia a dia, né? Exatamente. Mas você, para que o pessoal entenda, vocês trabalham no ramo da panificação. A gente trabalha no ramo da panificação, no ramo alimentício. A gente trabalha com pães, com salgados, bolos. A gente trabalha também com essa parte de lanchonete, com sopas, sanduíches. Agora no café a gente trabalha com cafés diferentes, um café mais gourmet, um café mais artesanal, para o público que realmente gosta de um café mais diferente. Eu acho que tem sessão imagens. Sim. Eu acho que tem imagem aí de Catarina, de quando ela começou, acho que a produção aí vai ver aí, a imagem dela com a pessoa que eu acredito que foi o precursor de vocês. Sim. Dentro do empreendedorismo. Deixa eu ver se o pessoal acha aí. Vai passando aí, vai passando. Tô curiosa. Vai passando.
Vá passar aí. Deus do céu. Quem é essa pessoa aí? Quem é Catarina aí nessa imagem? Nossa senhora, eu sou a menor da foto, na verdade. Que tá Eu tô no colo do meu avô. Esse é seu avô, como é o nome dele? Esse é meu avô, Joaquim. Foi ele quem fundou a Panificadora Vitória, certo? Ele começou. Minha família não é daqui de Patos, minha família é do interior, do Rio Grande do Norte, de Poeira, se eu não me engano. Santa Luzia, por ali, enfim. De uma cidade bem pequena. Meu avô, ele começou como vendedor. Ele vendia coisas porta a porta e tudo mais. E ele queria dar oportunidade de estudo para os filhos dele, que não tinha na cidade onde eles moravam. Então eles vieram para Patos e ele continuou vendendo coisas de porta em porta. Depois começou a revender alguns produtos e tudo mais, conseguiu montar uma vendinha assim. E depois começaram a produzir coisas próprias, assim, panificados, bolos, coisas para vender. Minha avó na cozinha, ele vendendo também, e toda a família envolvida no negócio, os filhos ajudando, todo mundo ajudando. E até que a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo e se tornou o que é hoje. Se tornou o que é hoje. É tanto que um fato curioso, que é a Panificadora Vitória, antigamente metade da panificadora era a casa da família e metade era a panificadora. Não sei se você já foi lá, se algum de vocês já foram já lá. Conheço assim o espaço. Pronto. Lá no meio da panificadora tem um pilar, certo? A gente não pode tirar aquele pilar porque senão estrutural. É estrutural. Mas daquele pilar pro lado de lá do balcão era a casa da família. E pro lado de cá era a panificadora. Catarina, uma das coisas que a gente procura no podcast, o porquê da coisa é tirar a crença limitante das pessoas. Sim. E o que está acontecendo com você contando isso, com outro convidado nosso, com o Paulino, da Reciclatec, não sei se você viu. Pronto. Uma coisa que a gente entende e vê é que muitas pessoas dizem que não empreende porque não tem dinheiro. Uhum. Outros dizem que quem não é rico não enrique, ou seja, quem é pobre a vida inteira. E a gente vê que isso é uma crença limitante que tem que ser deixada de lado. Uhum. Porque a gente vê que pessoas prosperam. Com certeza. Né? Isso aí tem que ser esquecido. Outra crença limitante que existe, e está se quebrando muito esse tabu, é com relação à competência feminina. Uhum. E aí que não existe essa disputa, quem é mais competente, uma mulher, mas entender sobre a competência feminina. E aí eu volto a conversar com você sobre dicas para, principalmente você que é uma menina, que é jovem, qual a visão que você traz para meninas agora que estão também buscando empreender, seja como manicure, seja como cabeleireira, seja como ramo de sobrancelha, seja fazendo bolinho em casa, enfim. Aquela pessoa que está no mínimo do mínimo. Você já falou que não queira ser todo redondinho, mas, por exemplo, no marketing, como é que ela deveria usar? A gente entende que vocês usam muito o marketing no trabalho de vocês. Sim. Como é que é essa questão que você falaria para o pessoal de agora, para o jovem? Primeiramente, eu queria falar não sobre técnica, nada técnico, eu acho, porque tudo começa no mental, certo? Nós, enquanto mulheres, nós não somos incentivadas a focar na nossa carreira, nós não somos incentivadas, tanto quanto os homens, a crescer. Então, eu tive muita sorte, sendo bem sincera, eu tive muita sorte porque a minha criação foi para isso. Minha família é repleta de mulheres fortes e empreendedoras e eu tenho muitos exemplos a serem seguidos, mas isso não é regra, eu tenho ciência que isso é exceção. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a gente pode. A gente pode, assim, o que quiser. Decide e vai atrás. Tá entendendo? A motivação é a primeira regra. Exatamente, é decidir. Eu decido o que eu quero. E, não estou dizendo que não vão ter barreiras, não vão ter empecilhos, porque existem. Eles são reais. E eu já passei por diversas situações constrangedoras por ser mulher, inclusive no empreendedorismo, porque ainda é um mundo muito masculino. Ainda tem uma barreira muito grande, assim. Além de ser mulher, ser jovem. Ser jovem e tudo mais. O pessoal olha pra mim e faz, uma menina. Mas não é bem assim. Né? Eu sou uma menina, sou uma mulher, mas
Existe muita coisa por trás. Eu tenho toda uma bagagem por trás. Você fez formação e graduação, foi isso? Isso, eu fiz graduação em administração pela UFPB. E eu acho que primeiro as mulheres têm que ter mentalidade assim de tipo, eu consigo, e mesmo que não tenha tipo assim algum suporte muito grande, mas que se eu quiser eu consigo, sabe? O suporte vai aparecendo pelo caminho. Gente boa, gente se ajuda, gente boa se encontra. É verdade. Então, é o network. Exatamente, vai indo que pelo caminho vai dando certo. E se o que for dando errado, a gente vai fazendo dar certo. Com certeza. E vai divulgando, assim, um amigo pode não ter uma rede de apoio muito grande, mas se tiver um amigo que der o suporte, esse amigo vai divulgando o teu trabalho e vai dizendo para outras pessoas e etc. E a mensagem vai se espalhando e teu trabalho vai ficando conhecido. E a partir disso você vai conseguindo vender. A empresa de vocês, a panificação, né? A panificadora, ela está há mais de 50 anos, né, no mercado. Isso. Você atribui a quê? Porque tem outras pessoas que começam a empreender e 1 ano, 2 ou 3, ele não conseguem. E o que é que você é atribuído? Por que é que dura 50 anos a empresa? Certo. Trazendo um pouco dos bastidores da gente também, contando um pouco da história da panificadora. Teve um momento, quando meu pai assumiu, a empresa não estava bem, a empresa estava mal financeiramente, certo? E isso requer porque meu avô ele era um empreendedor incrível, assim, mas ele não tinha estudo, certo? Então, depois de um tempo, depois de crescer, depois de fazer acontecer, chegou um tempo que ele precisava ter um controle financeiro, que ele já não tinha essa bagagem, porque meu avô era quase analfabeto. Tipo assim, ele tinha o básico do estudo. É o conhecimento empírico, né, que a gente chama. Exatamente. Mas a questão do controle financeiro e tudo mais, ele não tinha, não sabia fazer. E é até compreensível pela época também. Claro, sem dúvida. Então, acho que o primeiro motivo, na verdade, é a inovação. Porque a gente sempre está lançando coisa nova no mercado, a gente sempre está trazendo novo, a gente sempre está escutando o que os nossos clientes querem, o que a gente sempre está ali no dia a dia, então a gente sempre conversa com os nossos clientes, a gente sempre está ouvindo também através dos canais de comunicação mesmo, WhatsApp, Instagram, e-mail, etc. A gente sempre está muito atento ao que os clientes estão nos dizendo para que a gente consiga oferecer, mas a gente também tem uma gestão muito forte por trás. Uma gestão financeira, todo um planejamento por trás. Tipo assim, o que é da empresa é da empresa, o que é pessoal é pessoal. E a gente tem isso muito bem definido, tem isso muito bem dividido. Eu acho que é muitas vezes onde muitas pessoas se perdem, porque acha que a empresa está prosperando, o empreendedor acha que aquele dinheiro é dele e usa o capital em alguma coisa que não vai ter retorno e a empresa fica descoberta. E aí? Precisa pagar os boletos, cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro para pagar fornecedor, para pagar funcionário, para pagar todo mundo? Então, para quem está começando, a gente, dentro dessa sua introdução, a gente tem 2 coisas que você deixou como mensagem principal. A primeira é ter contato com o cliente, entender o que é que ele busca. Isso. E a segunda, entender o que é capital e o que é lucro. Né? Que realmente, pessoal, tem muitas pessoas que confundem mesmo. E isso é muito sério. Não só para o pequeno empresário que está começando agora, mas para o empresário já licenciado, mas a pessoa que está fazendo um bolinho dentro de casa para vender, que ele utiliza a energia de casa, ele utiliza o gás de casa, ele utiliza o detergente de casa. Como é que ele faz para fazer essa divisão? Rapaz, sabendo quanto é que ele gasta. Primeiro, assim, de tudo, saber quanto é que ele gasta para poder fazer aquele bolinho. Precificar. Precificar. Saber quanto gasta de margarina, de farinha, etc. E em cima disso colocar uma margem pequena. E depois vai se ajustando. Isso aconteceu com uma pessoa que começou a vender em salgados. É uma pessoa, tá chegando uma aguinha aí. Valeu, meu irmão, obrigado. Aconteceu com uma pessoa próxima a gente, ela trabalhava na minha casa e depois ela foi fazer salgado para vender. Depois ela foi lá em casa, vendeu em salgadinho, a gente comprou, ela estava vendendo a R$1,50. Sim.
Eu disse, tu já precificou? Tu sabe por quanto está custando isso? Eu disse, não, mas dá lucro. Eu digo, não, mas dá lucro quanto? Aí eu fui fazer uma planilhazinha com ela, ela estava tendo prejuízo. Porque é aquela história, né? Por exemplo, se eu ganhava R$200 e começar a vender, começar a empreender, hoje em dia eu estou ganhando 500. Então, para quem não tem ideia do que está acontecendo, do custo que tem, do quanto vai ter que pagar ainda, do quanto vai ter que investir, para ele está tendo lucro. Olha, eu ganhava 200, estou tendo 300 a mais. Então, isso é um bom negócio. Só que, na realidade, para se manter um negócio, para se abrir um negócio, prosperar e estar no mercado há não sei quantos anos, você precisa entender. Se não entende, estuda. Vai atrás de alguém que saiba. Tem vários órgãos aí que podem dar auxílio. Tem Sebrae, tanta coisa. Tem Senai, tem Senac. Tem o podcast O Porquê da Coisa. Tem o Porquê da Coisa. Esse é bom, viu? Exatamente. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você disse que a um determinado momento da sua vida você entendeu que seria administradora, que seria a terceira geração que ia cuidar das empresas, de vocês. E a gente diz empresas porque hoje você já tem um café aqui dentro da agência do Banco Sicredi. Isso. Faz quanto tempo que começou aqui? E me diz uma coisa, tu chegar a dar um cafezinho, gosta de café? Nossa, eu amo café. Eu tomei café antes de uma criança poder tomar café. Então, não tinha como ter outra coisa a não ser um café. Tinha que ter. Tinha que ter, sei lá. Eu acho que desde os 6 anos de idade eu já tomava café, então... Quer dizer que o que não vender, consome. O que não vender, consome. Não se perde. Mas sim, a gente está aqui desde que inaugurou essa agência. A gente fez 1 ano em novembro. A gente começou assim, a gente já teve algumas mudanças de receitas de café, já trouxe café gelado também, porque os nossos clientes estavam pedindo para ser muito quente. Então a gente veio atrás de café gelado e tudo mais. Quando a gente começou aqui, eu era uma consumidora de café. Eu gosto muito de viajar. Nas minhas viagens eu sempre vou em cafeterias, mas eu não sabia fazer café profissional, né, no caso. Então tive que fazer curso de barista, aprender a fazer café. Inclusive estou com as coisas para implementar essa semana de café filtrado e tudo mais. E assim, fui aprendendo no caminho também. Chegaram com a proposta da gente, vocês aceitam abrir o café dentro da agência? Isso, na época, eu estava sozinha na administração, porque meu pai estava doente, ele estava afastado. E eu estava sozinha para administrar a panificadora, que no caso é a indústria e o ponto de venda, a matriz, a unidade do Guedes, a unidade em frente onde era o ST Trans, que a gente tem 3 unidades, e para abrir o café. Isso em 1 mês. Eu fiz, rapaz, bora. Tocou o desafio. Não sei e como nesse momento você ainda não era barista? Eu ainda não era barista. Só um parentezinho. Explica o pessoal o que é barista. Barista é quem tem formação em fazer cafés, quem entende do grão do café mesmo, do grão do café, da torra do café. Para fazer um café bom, certo? Existe uma proporção entre água e café. Existem métodos que a bebida vai ter mais cafeína ou menos cafeína. Então, tem o tempo que você deixa o café na água para ter mais cafeína ou menos cafeína. Isso tudo altera o sabor. Isso tudo altera o sabor, altera a reação que a pessoa tem quando ingere a bebida. Porque, por exemplo, se você deixa o café muito tempo, o pó do café, muito tempo imerso dentro da água, o método, se por exemplo ele demora a ser filtrado pelo filtro, aquela bebida vai ter mais cafeína. Então, se você tomar uma bebida forte, sei lá, 8 horas da noite, 7 horas da noite, um café com mais cafeína, aquilo vai alterar teu sono. Mas se você tomar um café que for coado super rápido, pode ter um sabor bom, um sabor legal, mas que vai ter pouca cafeína, então isso não vai alterar tanto a qualidade. Então, olha a dica aí para quem gosta de café. Eu aproveito para mandar um abraço para minha esposa, Nis, que gosta muito de café. À noite, procura fazer como?
É porque tem os tipos de cafés específicos, mas Certo. é deixar menos tempo Em água. Tipo, só porque em casa a gente faz na panela mesmo, né? Isso. Não ferve o café, não deixa, só esquenta a água, põe o café, mistura e já filtra. Não Já está feito, já. Já está feito. Não deixa ele lá muito tempo dentro da água, não. Porque senão, quanto mais tempo ali, mais cafeína ele vai ter. E você fez tudo isso, essa pesquisa de como ser barista, mais por prazer do que por tanto necessidade enquanto empresária? Eu fiz pelos dois, na verdade. Eu já sou apaixonada por café. Tipo assim, quando eu era adolescente, minhas tardes eram ir para casa da minha avó, tomar café e comer bolo de caca. Então o café faz parte da minha história. Mas a partir do momento que eu cresci e que eu abri o café, que eu precisei vender o café, eu tinha que entender também do meu negócio. Então não podia oferecer um café para o meu cliente se não entendesse como era que aquilo funcionava. Então aí sim eu fui atrás de entender mais sobre café e sobre mercado de cafés e tudo mais. Mais outra mensagem interessante que você traz para o pessoal, que não é só gostar, é procurar entender. Isso é uma estratégia muito boa, né? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente gosta de uma determinada coisa, mas não procura aprender. E pelo fato de não procurar aprender, com certeza que ele vai gerar problema e quem sabe prejuízo. Esse prejuízo vai fazer com que o empreendimento, em algum determinado momento, ou ele vá fracassar, ou a pessoa vai ter muito problema em relação a isso, né? A gente fala muito que existem dois tipos de gestões: a gestão proativa e a gestão reativa. O que você fez foi uma gestão proativa. Primeiro você foi entender, buscar mercado, buscar se ambientar aquela modelagem de trabalho para poder fazer o seu investimento. E isso é importante. Então aquela menina que quer fazer sobrancelha, que quer fazer manicure, que enfim, ela precisa seguir essa linha de raciocínio que você está fazendo. Buscar conhecimento, e aí, como a gente já falou, tem o YouTube, tem várias coisas em relação a isso que ela pode se utilizar, né? Com certeza, eu acho que assim, cada um tem seu dom, sabe? Cada um recebe um dom, nasce com um dom, tem coisa que a gente consegue fazer com muita naturalidade. Mas se você quer aprender, se você quer empreender, se você quer realmente ser bem sucedido na sua profissão, você tem que usar o seu dom e entender a técnica por trás daquilo, para você conseguir melhorar. Você não consegue melhorar aquilo que você não entende. Então você tem que saber o que é que você está fazendo. Isso vem de encontro a uma matéria que eu estava vendo ontem, com o Thiago Brunet. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. E ele fala muito de empreendedorismo e de fé. E ele conectou essas duas coisas que eu acho que é muito relevante, porque a pessoa, o ser humano, ele tem seu dom, todos eles têm. E quando a gente consegue encontrar o autoconhecimento, entender qual é o seu dom natural, a partir daquilo ali eu acho que a gente tem mais facilidade para prosperar. Com certeza. Né? Então, a sua visão foi de tomar café e de fazer disso uma coisa rentável. Pois é. O café hoje ele funciona como uma vitrine para a empresa, para uma conexão lá, ou ele já é um projeto autossustentável? Não, o café ainda não é autossustentável. Aqui o café, o ambiente é um ambiente diferente, é um ambiente mais empresarial, onde as pessoas vêm mais para gerar conexões e tudo mais, mas a gente tem um problema que é o horário de funcionamento. O horário de funcionamento daqui é o horário de funcionamento que as pessoas estão trabalhando. Então, se a pessoa não consegue inserir o seu trabalho dentro do Café Vitória, no caso, ele não consegue vir para cá, ele não consegue conhecer o Café Vitória. Mas funciona também muito como estratégia de posicionamento de marca. Café Vitória, leva o nome da panificadora Vitória. Então, quem vê o Café Vitória pode... não sei se é da panificadora Vitória, ou etc. Mas quem conhece a marca da gente fica com aquela dúvida. Será se é da panificadora Vitória e tudo mais? Então, quem vem aqui, quem passa e tudo mais, quem vê alguma coisa em algum lugar, no Instagram, alguma publicidade, querendo ou não, atrela também a marca panificadora Vitória. E é um segmento mais diferente, assim, é uma coisa... O Café Vitória está muito para mostrar o que é que a gente consegue fazer enquanto marca, sabe?
Tem muitos produtos que a gente tem aqui que não tem na Panificadora Vitória, porque é um público mais diferente, é uma coisa mais selecionada, mas que se o cliente quiser e quiser encomendar, está lá disponível. Isso é interessante também como visão para a pessoa que vai empreender, ele entender que o empreendimento dele, no outro dia, não quer dizer que vai estar dando retorno, né? Exatamente. Tem um tempo de maturidade, tem um tempo de modelagem também, né? Isso é todo começo, seja ele pequeno, médio ou grande, ele vai passar por esse processo. E quem vai empreender, ele tem que entender que ele vai ter que esperar isso acontecer. Sim, requer muita paciência. Requer paciência. Normalmente o empreendedor é agoniado do juízo. Mas tem que ter maturidade para entender que tudo leva seu tempo. É verdade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você gosta de viajar? Gosto de viajar. Nessas suas viagens, o que é que você encontrou lá fora que você não vê aqui que poderia ter? Por exemplo, eu particularmente me preocupo muito que a gente não ensina aos jovens a questão da educação financeira. Sim. Sobre o meu ponto de vista, eu acho que isso é um gargalo para a gente enquanto brasileiro. Demais. Né? A gente não aprende a economizar, a gente não aprende a investir, é muito consumista e quando tudo dá errado, pergunta por quê. Você vê lá fora, muitas pessoas fazem o contrário. Então você viu isso lá fora, vê isso aqui, qual é a sua visão em relação a isso? A educação financeira. Eu acho que não só isso, não só a educação financeira, eu acho que toda uma cultura, sabe? Viajando, inclusive isso mudou muito minha perspectiva também, enquanto pessoa, porque a gente tem uma cultura muito de competir, sabe? Eu vejo que a gente tem muita cultura de, tipo, por exemplo, tem outras cafeterias aqui em Patos, não vou lá porque é meu inimigo. Tem cafeteria, é meu inimigo. Mas quando na realidade eu não vejo por aí. Eu vejo que lá fora o pessoal tem muito uma mentalidade de construção. De a gente junto é mais forte. O que é que a gente pode construir em conjunto para a gente ser mais forte? De aprender com o outro. E aprender com o outro. Porque eu sozinho sou eu contra todo mundo. Mas na realidade pode ser mais de um. Sabe? Pode ser vários. E aí a gente gera uma grande cooperação e que todo mundo sai ganhando. E sem falar que se você imaginar, ainda que você estivesse sozinho, você não ia conseguir absorver a população da cidade. Exatamente. Então não tem nem sentido não ter esse tipo de mentalidade não. Então o que você vê lá fora, que a gente precisaria colocar aqui, é essa visão de parceria e a visão da economia financeira, da educação financeira. Sim, e também de cuidado, de manutenção. Eu vejo que a gente, isso falando de uma forma estrutural, mas que tem também a ver com a mentalidade do brasileiro. Porque, por exemplo, lá os prédios e tudo mais, eles são sempre restaurados e são mantidos para que o pessoal conheça a sua história, para que o pessoal entenda o que é que aconteceu, para que todo mundo tenha noção do que foi vivido, para que não se repita os mesmos erros de antes. E aqui a história é apagada, o pessoal não conhece história, não sabe história, nem quer saber. Então muitas vezes a gente comete os mesmos erros por não procurar saber o que é que aconteceu, nem aprender com os erros dos outros. Sai muito mais caro pagar para ver do que aprender com os erros dos outros. Exatamente, porque tem dois tipos de conhecimento, aquele que você adquire e aquele que você absorve da uma outra pessoa, né? E aí vamos aproveitar para absorver um pouco do seu. Você enquanto formado em administração, vamos trabalhar um pouco a questão educacional. Vamos. O que é que você tecnicamente falaria sempre para a pessoa que está começando? Esse é o foco da gente. O que é que você viu assim dentro da faculdade que é mais relevante para se colocar nesse primeiro momento para aquela pessoa que deseja iniciar o que já iniciou e ainda não focou, não se encontrou? Primeiro que um negócio sempre é movido por venda, assim. Inicialmente, venda. Tem que vender. Entenda o seu público, entenda seus clientes, o que é que eles querem, qual o tipo de pessoa que vai comprar o teu produto,
para que você possa ser o melhor do mundo fazendo aquilo. Você não vê uma Ferrari fazer uma publicidade para quem não vai alcançar ela, né? Exatamente. E outra coisa que se tem que entender é que você não precisa vender para todo mundo, você não precisa alcançar todo mundo. Por exemplo, isso é uma situação hipotética, tá? Vamos dizer que eu vendo artigo de luxo. Se eu vender artigo de luxo, eu não vou fazer uma propaganda querendo agradar quem não tem dinheiro para comprar meu produto. Eu vou fazer uma propaganda voltada para a pessoa que vai comprar meu produto. Então, a pessoa que não é meu público pode falar, pode dizer o que quiser. Mas ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Se seu público é um público mais popular, você não tem necessidade de agradar. Exatamente, eu não tenho necessidade de agradar a classe A e B. Porque eles não são meu público. Então, eles podem sim ficar chateados por a propaganda não atingir eles. Mas, na realidade, eu não queria vender para eles. Porque eles não têm o perfil de comprar o meu produto. Qual a sua visão do futuro em relação à sua vida enquanto empreendedora, a nossa realidade aqui da cidade de Patos? Politicamente, assim, não falando de políticos, mas... porque isso aí é outra coisa, né? Sim. Não de políticos, mas de gestão política, qual a sua visão de longo prazo em relação a isso? Patos vai bem? Olha, eu acho que Patos tem muito a melhorar. Eu não sou muito envolvida com política, então eu não tenho muito poder de fala. Eu, sendo bem sincera, eu não sei muito te falar. Mas eu acho que Patos ainda tem muito a melhorar, sabe? Com relação à cidade. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser explorada aqui em Patos. De lazer mesmo, assim. Porque falta muita coisa, a população cresceu muito e a gente ainda não conseguiu abarcar todas as necessidades da população. A gente ainda não conseguiu entender que Patos cresceu. Todo mundo fala em Patos como se Patos fosse uma cidadezinha pequena do interior, mas Patos já não é mais tanto essa cidade pequena do interior. Eu acredito que ela está no período de transição. Sim. Ela nem é aquela mais cidadezinha, também não é uma metrópole. Exatamente. Né? Eu acho que está no período de transição e a gente tem que pensar também dessa forma. Por quê? Se a gente analisar, Patos não é só Patos. Tem as várias cidades que tem aqui circunvizinho, acho que mais de 50 cidades. Sim. E ela acaba se tornando, vamos usar o termo metrópole, nesse sentido, por absorver essas cidades que estão aqui circunvizinhas, né? Com certeza. E aí, a estratégia de vocês para absorver essas pessoas que vêm de fora? Vocês pretendem outros tipos de atividade? Vocês pretendem continuar como estão? É a mesma pergunta na visão do futuro, agora enquanto empresa. Certo. A gente já atende nessas cidadezinhas circunvizinhas. A gente fornece algumas hamburguerias de fora, de Santa Luzia, São Mamé, de São José do Bonfim, enfim, a gente já atende fora de Patos. E a gente planeja continuar expandindo. Não quero entrar em detalhes e tudo mais, claro, porque isso a gente ainda está vendo como é que vai ser a operação, mas a gente planeja sim expandir nossa operação para abarcar, não sei, não para agora também, porque isso requer um investimento maior, isso requer muito planejamento. É um investimento bem maior, assim, então a gente tem que ir com o pé no chão, sabe? Não pode colocar o burro na frente da carroça. Claro. Mas você disse uma coisa, quem hoje está começando, se ele quer colocar uma hamburgueria na casa dele, se ele quer, enfim, entrar no ramo da gastronomia, vocês conseguem dar algum tipo de suporte, então, a esse tipo de pessoas? Com certeza. A gente tem toda a linha de pães de hambúrguer artesanal, voltado para a hamburgueria. A gente deixa essa linha mais por encomenda, certo? Existem alguns pães, uma quantidade pequena, a gente já disponibiliza nos supermercados, que a gente tem a nossa unidade lá, mas também não é uma quantidade tão grande a ponto de atender uma hamburgueria e tudo mais. Mas a gente consegue trazer pães diferentes, pães de hambúrguer artesanal, pão de hot dog artesanal também, por encomenda. E a gente sempre está trabalhando em colaboração com os nossos clientes. Por exemplo, tive uma ideia de um pão
Pink, dá certo fazer? Vamos ver, vou tentar. Se sair do jeito que você quer, ok, a gente bota pra frente e continua. Se não, a gente não faz. Mas a gente trabalha muito assim, entendendo o que o cliente quer para poder dar esse suporte. Entendendo o cliente e conseguindo superar a expectativa dele. Tentando, fazendo o possível. Mas eu gostei muito de saber sobre isso, porque a gente, enquanto consumidor, vê mais as panificadoras como um atendimento ao cliente final. E aí você atende o que a gente chama de B2B, né? Empresa a empresa. E a gente fornece a algumas empresas também. Tem o hotel que a gente fornece aqui em Patos, que a gente dá o suporte para o café da manhã do hotel. Alguns órgãos do estado também a gente fornece, justamente atendendo algumas especificidades também. Então, realmente entendendo o cliente, sempre independente de qual for, seja pessoa física ou pessoa jurídica. No ramo de alimentação, você tem uma dica de quanto a pessoa deveria precificar e qual a margem de lucro que ele deveria ter para ter sustentabilidade? Por exemplo, uma hamburgueria, enfim. Olha, eu não sei te dizer, porque isso depende muito da realidade do negócio. Eu não posso te dizer, coloca 100% em cima, porque talvez se você colocar 100% em cima, de acordo com os produtos que você use, com a matéria-prima que você usa, vai ficar um produto muito caro e você não vai conseguir concorrer com seus concorrentes. Aqui em Patos, comida é muito barato, então você tem que ter muito cuidado assim, com o que você usa, com a matéria-prima, para você conseguir ofertar um produto de qualidade, mas que você também consiga ser competitivo no mercado, porque comida aqui é muito barata, querendo ou não. Então você tem que entender os seus custos, exatamente, mas também tem que entender onde sua concorrência está trabalhando, porque se você ficar muito distante, muito fora da curva, se o seu produto não for também tão fora da curva quanto o seu preço, você não vai vender. O que é mais importante, preço ou qualidade? Os dois. Tem que buscar o ponto de equilíbrio. Tem que buscar o ponto de equilíbrio. Qualidade não é mais diferencial. Qualidade é obrigação. Ninguém quer comprar alguma coisa que não presta. E a concorrência é grande, né? E a concorrência é grande. Ainda mais com o mundo globalizado, né? Hoje em dia a gente compra coisas da China. Mas não é verdade, rapaz? Então... Tem uma parceira nossa, a Vovó Bia. Sim. Ela agora vai começar a trabalhar com roupa infantil. E o público dela é justamente esse público, até o público B. Mas por que essa estratégia dela? Porque outros públicos, ela entendeu que realmente está buscando de fora da China. Você com o celular, você compra hoje, é uma tranquilidade. Exatamente. Tipo assim, nem todo mundo vai conseguir comprar o teu produto. Dependendo, se for uma qualidade surreal, uma coisa extremamente específica e personalizada, isso sim é diferencial. Eu estou fazendo isso especificamente para você. Você é o único no mundo que tem isso daqui. Então, agrega valor. Isso agrega valor. Isso realmente merece ser mais caro, porque eu estou fazendo o produto exclusivamente para você. Mas qualidade não é diferencial. Porque quase todos os produtos têm qualidade. Tem um que vai durar 10 anos, tem um que vai durar 2. Agora, quando se fala de alimentação, o pessoal tem que ter a visão de duas coisas. Primeiro, a recorrência, né? Quem compra um pão hoje, ele compra o pão amanhã. Exatamente. Porém, que quem compra um relógio caro hoje, ele não vai comprar um outro caro amanhã. Exatamente. O ramo de alimento, ele também não tem concorrência, como, por exemplo, a gente acabou de falar da China. Eu não vou comprar um pão na China. Né? Então, acaba que sua concorrência diminui em relação a outros segmentos, como o caso de roupa, maquiagem, perfumaria, enfim. Partindo desse pressuposto, quem tem o ramo de alimentação, ele deveria mais focar no bairro dele, deve focar na cidade como um todo. Qual a estratégia de venda para quem começa? Para quem começa, eu acho que se fazer ser conhecido. Divulgar realmente, eu abri, eu tô aqui, eu existo. Eu posso atender a primeira regra. Primeira regra, eu tô aqui.
Então, eu preciso ser visto de alguma forma. E aí você vai atrás de suas estratégias, de influencer, de publicação patrocinada, de estar presente em eventos, de colocar uma fachada bem grande na sua casa. Aí são diversas estratégias, mas primeiro você tem que se fazer conhecido. E aí depois você, de acordo com o que for saindo, com o que for vendendo, com o que você for entendendo quem compra o seu produto realmente, aí você pode direcionar mais outras estratégias. Você vai entendendo como fazer acontecer, mas primeiro você tem que ser visto. E essa questão, fazer muito e não conseguir vender, faz pouco, não atende o cliente, existe isso no ramo de alimentação? Existe, tem que ser um controle assim, tem que ter muito controle para ser... É um jogo de cintura grande. É um jogo de cintura muito grande. Porque se você faz demais, desperdiça, tem prejuízo. Se você faz pouco, falta. E, enfim. Mas é muito... Pronto, como a gente trabalha, né? Quando a gente vai lançar, a gente, Panificadora Vitória, a gente aqui no café também, quando a gente vai lançar alguma coisa no mercado, a gente sempre faz uma quantidade pequena de teste e coloca no balcão, uma parte para vender, outra parte para degustar, para o pessoal conhecer. Então vocês oferecem degustação? A gente oferece degustação. Nas panificadoras, no café também? Isso, é mais na panificadora, porque como lá é a indústria, a gente lança no mercado direto lá. Aqui no café, a gente faz degustação para alguns clientes, tipo assim, é uma degustação mais direcionada. Porque os clientes que vêm aqui a gente já conhece mais, é um público mais seleto, são clientes que vêm aqui todo dia, assim, é um público menor. Então a gente consegue ter ideia, essa pessoa gosta de coisa doce, essa pessoa gosta mais de chocolate, chegou uma bebida nova com chocolate, vou oferecer para ela provar. Catarina, você hoje empreende, como você já falou, no café, sua família no ramo de panificação. Mas se não fosse isso, qual um outro segmento que você gostaria de empreender? Não sei. Eu penso em muita coisa, assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, como eu já falei. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu vejo um gap muito grande, são duas coisas, na verdade. A parte de entretenimento, lazer, entretenimento, eu não sei exatamente o que, mas eu acho que é uma coisa que tem uma enorme abertura, um enorme gap aqui em Patos, principalmente. E outra é no setor de educação. Não educação preparatória para vestibular. Eu também não sei se teria mercado, mas mais como você estava falando, educação para um público diferente. Porque cursinho tem muito, certo? Para adolescentes e tudo mais. Talvez na área de administração, de empreendedorismo. Na área de empreendedorismo, escola de empreendedorismo, de educação financeira, não sei. Também não sei se seria mercado, nunca estudei a fundo sobre. Sabe o que eu estou percebendo? Essa geração nova, uma boa parte dela, está buscando muito essa área do empreendedorismo. Uhum. E não sei se por causa da internet, enfim, mas eu acho que o pessoal está tendo um insight diferente, eles estão tendo uma visão diferente em relação a isso. Aquela passo a passo que o pessoal tinha antigamente, da CLT, né? Sim. Se formou, arruma um emprego, trabalha nele, se aposenta, pronto, está realizado. Acho que isso, o pessoal está perdendo essa mentalidade e eu acho muito bom que isso exista. Mas você acha que é primordial a pessoa primeiro se educar para entrar no empreendedorismo? Ou a pessoa que não tem formação e pode fazer essa jornada? É porque assim, o ser humano é único, cada pessoa é única e particular, então você tem que entender muito qual o seu perfil. Tem gente que tem perfil para empreender, para empreendedor, tem gente que não tem. Então, o empreendedor se constrói, vai se construindo, vai se desenvolvendo ao meio do caminho, mas assim como as outras profissões, como o professor vai se construindo, como o engenheiro vai se construindo, como o vendedor vai se construindo. Então tem gente que tem perfil e tem gente que não tem perfil. Se eu quero uma vida super segura,
Eu não tenho perfil para empreendedor. Aquilo vai me frustrar, vai me fazer ter ansiedade. Eu não tenho aquele perfil. Opa, dica aí, viu? Como é que empreende, não tem dia tranquilo. Não é muito tranquilo, não. É uma coisa que você tem que ter jogo de cintura. Tem que entender o que é que está acontecendo para poder fazer acontecer. Isso também é outra crença que eu acho que ela tem que ser tirada. Que o empreendedor, o patrão, não, como se diz, ele está lá numa salinha bonitinha, ele tá ganhando meio mundo de dinheiro e está tudo resolvido. Tem estabilidade, não é bem por aí. Muitas vezes o patrão é quem mais trabalha e quem menos ganha, dependendo do mês, como a gente estava conversando agora em janeiro. Que janeiro é um péssimo mês de venda. E tem um detalhe, o último que ganha, né? Porque é o último que ganha, exatamente. E o primeiro que investe. Tem que ter coragem. Tem que ter. Mais compensa? Oi? Mais compensa? Compensa. Se você tiver perfil, compensa. Se você tiver perfil de empreender, você provavelmente não se adapta num trabalho que você tenha, entre aspas, estabilidade. Como é que você vê essa questão hoje de franquias? Vocês têm visão de um dia franquear a empresa de vocês? Você acha que é vantajoso, tanto para o franqueado, para o franqueador? Acho que tem muita vantagem. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi sobre uma panificadora brasileira que virou franquia. Estudando sobre a Pão e Companhia. Ela é de Minas, se eu não me engano, mas tem várias franquias no Brasil todo, tem João Pessoa, inclusive. E eu acho que vale muito a pena, porque o franqueado, no caso, ele já começa no mercado com um mentor, com alguém que já viveu aquilo e consegue te dar o suporte, consegue te dar direcionamento, porque em empreendedorismo você dificilmente vai ter alguém para te direcionar, alguém para te dizer o caminho. Normalmente você quebra a cara para ver que aquilo está errado. E o franqueador, no caso, quem dá o suporte, ele já viveu aquilo e tudo mais, ele tem todo o retorno financeiro. Ele já não precisa ter mais aquele estresse de estar na operação diária, porque é uma coisa complicada. Tipo, é estressante estar na operação diária. Mas ele também ainda está dentro do negócio dele. Então, acho que é uma relação muito ganha-ganha. E Catarina, uma menina jovem, uma menina aí que está com a vida pela frente, como é que, devido ao tempo de empresária, para Catarina, a menina que simplesmente se diverte, como é que faz isso? Como é que eu me divirto? Como é que você divide esse tempo? Sempre foi muito fácil para mim fazer isso. Sempre foi muito fácil. Desde sempre, eu sempre tive muito claro, assim, eu quero atingir isso, então eu preciso fazer isso, mas eu também, se eu estiver cansada, eu não consigo estudar, não consigo performar, não consigo dar o meu melhor. Então, eu também preciso do meu tempo de lazer, certo? Eu gosto muito de ir para academia, eu gosto de treinar, isso movimentar meu corpo. Isso me faz muito bem, libera hormônios da felicidade, né? Então é super importante. Uma coisa que eu acho importante também, que quem tiver a oportunidade de fazer, é fazer terapia para se conhecer mais, se conhecer como é que você pensa, se conhecer como é que você age. Eu acho que é muito importante. São tabus, né, que a gente tem que quebrar. São tabus que eu acho assim, que dificulta muito, sabe? Você chegar lá até você ir atrás de se conhecer, ir atrás de fazer terapia e tudo mais, mas eu acho super importante. Que é o que a gente falou no início da conversa, né? Buscar o autoconhecimento, que eu, no meu ponto de vista, eu acho que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a prosperidade. Exatamente. Você não sabe como é quem é você, sua limitação, sua capacidade, como é que você sabe o que é que você pode fazer? Justo. Não tem muito sentido. Não tem como saber, né? Tem não. Mas aí é como a gente disse, nessa conversa nossa, foi tratado de vários assuntos e está sendo, de tabus são quebrados, do empreendedorismo feminino, dessa questão de quem não já nasce rico também não prospera, que eu acho que isso é extrema bobagem. A questão da educação financeira, que
Eu acredito que isso é importantíssimo. Você acha que deveria ser colocado isso na rede pública? Porque disse que já colocou, mas na prática a gente vê que não, né? Sim, eu acho que com certeza. Eu acho que deveria, que as pessoas deveriam ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento. Não só ter acesso, mas ter incentivo também. Não incentivo monetário, financeiro que eu falo, mas incentivo de vai lá, procura conhecer, sabe? Porque a partir do momento que você conhece, isso já abre seus horizontes. Mas se você não conhece, se você não sabe sobre, você não consegue nem pensar sobre, você não consegue nem ter uma perspectiva do que poderia ter sido. Mas, Catarina, além de gostar de empreender, gostar de academia, gosta mais de quê? Eu gosto muito de ler. Eu não sou uma pessoa festeira, mas eu gosto de festa também. Claro. De me divertir, mas eu não sou uma pessoa super festeira e tudo mais. Não faz muito minha praia, não. Um bom livro e um bom café é melhor. Um bom livro e um bom café é melhor, assim. Em frente ao mar, nossa senhora. Não tem outra, não. Acho incrível. Você gosta muito de mar? Gosto muito de mar. Já pretendeu empreender alguma coisa assim no litoral? Eu penso sobre... Eu morei em João Pessoa por 4 anos. Eu fiz minha faculdade lá, morei lá por 4 anos. E eu acho uma cidade incrível. É encantador lá. Penso sobre, mas ainda nunca coloquei no papel de fato o que seria. Mas é uma opção que está em aberto ainda. Mas pretende? Pretendo. Quem sabe até uma franquia da panificadora. Quem sabe? Deus quiser. Catarina, qual foi a pergunta que não foi feita até agora que você gostaria que fosse feita? Eu acho que foram feitas todas as perguntas que deveriam ter sido, mas uma coisa que eu acho que deve ser sempre reforçada, assim, principalmente para o público feminino, é que todo mundo é capaz de realizar o que quiser, assim. Claro que existe o contexto, claro que existe o contexto social, os impasses sociais, porque... Cada um na sua limitação. Exatamente, eles existem. Mas que se existe uma vontade muito grande em você de fazer alguma coisa, de fazer acontecer, não tapa os ouvidos, sabe? Escuta. Você acredita que o empreendedorismo ele é a ferramenta para mudar a realidade das pessoas? Por que eu lhe pergunto isso antes de você responder? Normalmente as pessoas têm como foco de educação, educar o filho, colocar na escola regular, se formar e a partir daí ele diz, estou realizado, formei meu filho. Sim. Quando você se formou, você já estava realizada, pronto, já estava resolvida sua vida? Não, estava longe de estar realizada. Eu acho que esse já foi o contexto, eu acho que esse já foi a realidade, mas não acho que seja uma realidade de hoje em dia. Eu acho que tem muita gente formada e as oportunidades do mercado não são tão abrangentes, assim, sabe? E existe um gap muito grande entre o que o mercado espera e o que a pessoa sai dentro das redes de ensino, né, no caso. E eu vejo o empreendedorismo como uma ferramenta maravilhosa para poder mudar a nossa realidade mesmo, assim. Eu acho que é essencial. Catarina, sabe o que é que eu vejo, observo e temo? O Brasil está se desenvolvendo educacionalmente, as pessoas em várias faixas etárias elas estão conseguindo se formar, mas eu acredito na bolha educacional. Sim, 100%. Eu acredito que num determinado momento... Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho é porque a gente está aqui no banco, então é natural. Então, voltando ao assunto, como eu estava dizendo, eu acredito que não vai ter vaga para tanto advogado, não vai ter vaga para tanto engenheiro, como você disse que era sua pretensão no início, mas eu acho que o empreendedor ele nunca vai perder uma vaga, porque você se reinventa. Exatamente. Essa é a vantagem do empreendedor. Em outras profissões você se forma, por exemplo, você é advogado, quer ser advogado da vida inteira. Mas o empreendedor, ele não, ele é um camaleão, né? Ele tá dando certo aqui, vai para ali, vai para lá. E aí, como mensagem final,
para as mulheres que estão empreendendo, para aquela menina, qual a mensagem que você deixa? Que não deixe os seus medos te dominarem. Eu acho que é realmente a minha mensagem. Assim, muitas vezes o nosso medo de julgamento, de dar errado, enfim, o nosso medo... Não ter medo de errar. Não é não ter medo de errar. Eu acho que é impossível não ter medo de errar. Mas vai com medo. E vai se ajeitando pelo caminho. E vai dar certo. Que vai dar certo. Catarina, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada pelo convite. Por ter vindo ao nosso podcast. Será bem-vinda outras vezes. Esse momento agora de apresentação das pessoas, você enquanto convidado, outros também. Em outros momentos a gente quer que vocês retornem para falar de assuntos específicos. Então já queria saber se você pode fazer isso. Em outro momento, tá aqui de volta falando de assuntos específicos. Com certeza, adorei estar aqui. Valeu, Catarina. Obrigadão, viu?